Boa tarde, pessoal. Nessa palestra, então, a gente vai compartilhar com vocês, como incorporar a SuperNANI para os nossos microserviços, né? Para a gente entender o que eles estão aprontando em produção. A SuperNANI é uma analogia que a gente fez, que na verdade são técnicas, ferramentas, conceitos de monitoramento e observabilidade na arquitetura de microserviços. Os tópicos que a gente planejou passar são uma introdução aos microservices, os tráfegos norte-sul e leste-oeste, a diferença entre eles, monitoramento, observabilidade e os pilares da observabilidade, principalmente, que são logs, trace e métricas. Fazer demonstrações também e com o Kiali, que é uma ferramenta de observabilidade. Bom, primeiramente, bom dia e muito obrigado pela presença de todos. Bom, eu vou falar um pouco de mim. Eu sou Cláudio, eu sou arquiteto na Sensidia, trabalho como desenvolvedor também, palestrante e também sou autor de livros, né? Trabalho como arquiteto na Sensidia. E o que eu gosto de trabalhar assim é Spring, Java, Microservices, Docker, essas coisas novas tecnologias que faz a gente, que é desenvolvedor, fazer coisas rápidas, né? Beleza. Eu sou o Matheus, desenvolvedor e palestrante na Sensidia também. Alguns assuntos que eu me interesso são Java, NoSQL, Microservices, entre outros. Bom, primeiro a gente vai, só para pontuar algumas características da arquitetura de microservices, né, para a gente entender depois o contexto, o que a gente vai tentar resolver, né. A primeira coisa é que na arquitetura de microservices, né, a gente está falando basicamente de criar serviços em torno das capacidades de negócio da empresa, né. Então, tipo, em nenhuma vez a gente não encontra muitas definições sobre falar sobre tecnologia, né? A gente está falando como escalar negócio. Então, eu acho que esse que é a grande vantagem, esse é o grande mindset que a gente tem que ter quando a gente pensa em microservice. A nossa grande motivação é entregar negócio, né? Então, para isso, a gente tem que mudar um pouco, justo como o Kleber falou, como o Marcílio falou no começo, no keynote, né? É mais sobre uma maneira de mudar a cultura da empresa e criar serviços do que tecnologia, né? Então, para isso, existe uma lei chamada Conway's Law, que fala que organizações criam sistemas que são a cópia da estrutura de comunicação da sua empresa. Ou seja, se você tiver silo, provavelmente você não está preparado para uma arquitetura de microservice, né? Quando a gente pensa numa arquitetura de microservice, a gente quer algo parecido com isso, né? Cada time responsável por um produto, né, não um projeto, como a gente pensava antes. Então, o que isso dá na prática, né, é que a gente tem serviços e cada equipe é responsável. Cada equipe usa o seu banco de dados, cada equipe usa a sua estratégia de patterns. É isso que é mais arquitetura de microservices, né? Isso indica, né, que, na verdade, microservices, em geral, é sistema distribuído, né? Então, isso invoca que a gente vai ter que lidar com alguns problemas. Que isso indica que uma transação de usuário vai acontecer em diversos serviços, né? Normalmente, aqui a gente está falando de arquitetura de microservices, normalmente através do protocolo HTTP. Agora o Matheus vai passar um pouco sobre o que a gente vai entrar a fundo daqui a pouco e como é essa arquitetura. Essas transações de usuário que o Cláudio citou, que passam por vários microserviços, essa comunicação entre esses microserviços a gente conhece como um tráfego leste-oeste, né? E numa infraestrutura de service mesh. Geralmente eles estão na mesma infraestrutura, na mesma rede. Quando a gente precisa expor nosso negócio para o mundo, expor via APIs, né? Esse tráfego é conhecido pelo tráfego norte-sul. Nesse caso, a gente precisa de um API Gateway, né? E é um assunto que a Sensidia entende, temos o produto lá, a gente consegue colocar camadas de segurança, engajamento, que foi da palestra anterior, né, falou muito sobre isso. Que mais? Analytics, consegue expor essas APIs para o mundo de uma maneira mais segura, principalmente. Esse é o tráfego norte-sul, e quem vai consumir essas APIs não está na nossa infraestrutura, não está na nossa rede, pode ser que a gente não saiba quem é, então, por isso que a gente precisa dessa camada.
Então, uma analogia que a gente fez, essa pode ser considerada a nossa arquitetura de microservices. E esse cara é o nosso gateway. Ele está protegendo os microservices, está respondendo por eles. Beleza. Então, assim como as crianças, nossos microservices podem cair, eles podem não escalar quando necessário, eles podem estar sobrecarregados, pode ter vazamento de memória, e eles podem não estar saudáveis. A gente não quer que nossos microservices fiquem assim, mas acontece que são muitos. É difícil cuidar de todos. Se fosse um monolito só, uma criança só, seria mais fácil, né? Então, por isso que a gente precisa da Super Nanny. Então, a gente começa aqui no primeiro conceito da Super Nanny, que é monitoramento. Então, a gente vai falar um pouco de monitoramento, aqui pontuar, né? Basicamente, o que é monitoramento, né? É uma prática em que você coleta sinais, né, de telemetria, na maioria das vezes. Depois de coletado esses sinais, você define um critério, e esse critério vai dizer se seu serviço está ruim ou se ele está bom. Isso é monitoramento, isso não é observabilidade. Essa é uma prática já conhecida, já difundida, que a gente é acostumado a fazer. Então, por exemplo, eu posso pegar response time, falar que mais de 5 segundos ele está ruim, e isso, então, eu tenho a métrica response, o sinal response time e o critério de 5 segundos, por exemplo, que está ruim. Então, o monitoramento é um pedacinho do que a gente fala de observabilidade, né? Então, o que é observabilidade, né? Como que surgiu? Recentemente vem N frameworks, N maneiras, N palestras sobre como tratar a observabilidade, né, dos seus microservices. A observabilidade da outra mão, né, ela fala que nossos sistemas são muito imprevisíveis e que só métricas não ajudam a saber o que está acontecendo com o nosso sistema. A gente precisa coletar mais dados, a gente precisa buscar mais profundamente os nossos dados e que isso vai trazer mais carne-dados dos dados, né? A gente procura respostas para esse tipo de pergunta. O usuário ele tá fazendo uma experiência de compra, só que ele demorou 10 segundos para fazer uma compra. Só que as minhas métricas, que são sumarizadas, estão dizendo meu sistema está ok. Mas o usuário, João, que está fazendo a compra e demorou 10 segundos, está ok para ele? Não, eu tenho quase que um falso positivo por causa das métricas, né? Então, por isso que quando a gente fala de observabilidade, a gente precisa desses dados mais qualificados, né? E agora a gente vai entrar nos 3 pilares para que você tenha um sistema realmente observável. Então, o Matheus vai começar. Exatamente. Então, para o nosso sistema ser considerado observável, a gente tem alguns pilares, desde uma visão mais sistêmica, para a gente saber se está ok, quanto uma investigação mais específica, que começa desde métricas, passando por traces e logs. Esses são os 3 pilares, e cada um nos ajuda a responder algumas perguntas. Por exemplo, começando por métricas, né, o pilar de baixo da pirâmide ali, a gente tem um problema. Então, sabendo que a gente tem um problema, o tracing vai nos ajudar a saber onde está esse problema. E o log, que seria a investigação mais específica, é o que está causando esse problema. Então, são conceitos diferentes que ajudam a nossa arquitetura de microservices ser observável. Começando por log, que com o log a gente já consegue ter uma investigação específica. Tem algumas boas práticas do log para ele nos ajudar a responder aquela pergunta. Como responder essas perguntas? Os 5 Ws, né? E os níveis de log também nos ajudam nessa investigação. Esse é um exemplo aqui, mais fácil para entender. Se a gente parou para observar uma sequência de logs, ele está respondendo algumas daqueles 5 Ws. Por exemplo, onde que aconteceu o primeiro log? Na classe Payment Service. Quando? Tem o timestamp em roxo ali. Quem? Aí está logando o ID do usuário. Que mais? Por quê? Porque o usuário não está cacheado, aí ele tentou chamar outro serviço. Esse é um exemplo que responde aquelas perguntas e ajuda na investigação.
mas a gente está numa arquitetura de microservices, tem várias instâncias de um mesmo serviço. Como que a gente faz para analisar tudo? A gente não vai entrar em cada instância para pegar esses logs. Então, a gente precisa de agregar esses logs. E uma ferramenta para isso, chamada de agregador de logs, como o próprio nome diz, ela coleta esses logs, transforma e agrega num lugar único. Assim, a gente consegue investigar numa única ferramenta. Com isso, a gente já consegue responder algumas perguntas. Mas, antes disso, a gente tem que saber qual microserviço tinha dado erro. Aí que entra o tracing. Na verdade, basicamente, o tracing a imagem fala bastante, né? A gente precisa saber as pegadas daquela transação, né? Para saber onde que deu o problema, onde eu tenho um problema de latência, onde ocorreu de fato o problema, né? Então, quando a gente pensa em trace, a gente tem que ter resposta para essa pergunta, né? Eu preciso entender o comportamento da minha aplicação e estar apto a fazer troubleshooting, né? Ou seja, entender qual o serviço que de fato está causando falha na minha infraestrutura, né? Quando você vai para uma arquitetura de microservices, normalmente você tem alguma coisa parecida com isso, né? Você tem um serviço de borda, um gateway, né? Um microserviço de fronteira, que é o pagamentos, e depois eles acabam fazendo a chamada e orquestra as chamadas. Como que a gente faz para ter o tracing? Quais são os passos para a gente ter tracing? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um external único request ID, né? Um request ID único que vem de fora da infraestrutura, né? Depois, eu preciso passar esse request ID para todos os serviços que estão envolvidos naquela transação. Eu preciso, com isso, com certeza. Incluir o request nas mensagens de log já é um bom indicador, porque já começa a usar o outro pilar da infraestrutura. Então, você já começa a linkar as partes da infraestrutura, né? E guardar os tempos da transação, isso é bastante importante, né? Porque daí você vai ver se, de fato, o serviço está performando quando você esperava que ele estaria performando, né? Então, no final das contas, a gente vai ter algo parecido com isso, né? Você vai ter, em cada chamada, passando o identificador único, né? Quando a gente está falando de HTTP, normalmente esse identificador único acaba sendo passado por headers, né? Então é bem tranquilo para a gente. E uma parte bastante importante é que no log aqui também está o identificador único. Então eu sei exatamente onde aconteceu. Então a gente vai chegar num resultado parecido com esse, né? Que eu tenho o identificador único printado no log, então eu consigo fazer todo o tracing da aplicação. Mas, beleza, fiz aquele monte de dado, como que eu faço aquele monte de dado e como que eu vejo aquilo lá, né? Um monte de dado eu não tenho nenhuma informação, eu preciso organizar aquilo, né? Então, uma das coisas a gente precisa coletar e depois ver. Para coletar, existe um padrão chamado Open Tracing. Basicamente, é uma API bem fluida, bem em formato DSL, né? Que você coloca no seu código, você coloca no seu Java, enfim, Node, e emite alguns sinais, né? Então, essa API ela chamava OpenTrace, recentemente ela foi modificada e foi feito um merge de uma outra API chamada OpenCensus e se transformou em OpenTelemetry. Ela é vendor neutral, né? Então, depende da ferramenta, você não tem lock-in de ferramenta nesse caso, e possui clientes para várias linguagens, né? Das principais, Java, Go, Python, C#, tem bastante coisa. Beleza, a gente precisa ver os dados, né? Ok, o dado está produzido, eu preciso ver. O que a gente vai apresentar aqui é uma ferramenta chamada Jaeger, é uma ferramenta de trace distribuído, ela faz parte do consórcio da Cloud Native Computing Foundation, isso nos dá algumas garantias, né? A gente vai mostrar ela daqui a pouco, e ela nos ajuda nesse sentido, ela faz a gente entender o monitoramento de transações distribuídas, né? Algumas coisas que ela endereça, né? Trace distribuído, performance, Service Dependency Analysis, isso é bastante importante numa arquitetura de microservices e propagação de contexto, né? Aqui a gente vai mostrar rapidamente alguns prints, depois a gente vai entrar na demo e vai poder ver melhor, né? Aqui, por exemplo, são dados dos serviços, né? Eu tenho o serviço de acquire, pagamento e de verificador de pagamento. Aqui já é uma transação acontecendo, né? Quanto tempo que demorou cada pedacinho daquela transação e qual foi a operação que ela estava fazendo. Isso é bastante importante para a gente entender
toda a complexidade da infraestrutura. Então, com isso, a gente respondeu a segunda parte da pirâmide, né? Agora a gente está habilitado. A gente tem log e a gente tem o trace, né? Agora o Matheus vai explicar um outro componente importante da pirâmide. Isso aí. Então, a gente instrumentou nosso código com o Open Tracing e vimos lá no Jaeger onde está o problema, qual API que está lenta, dando erro, etc. Mas, antes disso, a gente precisava saber se a gente tinha um problema, que é onde as métricas vão nos ajudar, né? Beleza. Um ponto importante a se destacar é, às vezes acaba confundindo, que Health Check é diferente de métrica. O Health Check indica para a gente se o serviço está vivo, se ele está em pé. Só que ele pode estar vivo e não performando como a gente gostaria. Pode estar lento, pode estar consumindo muito recurso. E o que vai nos dizer isso são as métricas, né? Então, ela pode nos dizer isso de várias formas. Contagem de erros de request HTTP que está com erro 400. Tem várias métricas, né? A anatomia de uma métrica é isso. Ela tem um nome. O exemplo que eu dei, contagem de request HTTP, é o nome de uma métrica. Ela tem labels que ajudam a gente a aumentar a granularidade. O código da resposta HTTP, 400, 200, poderia ser uma label, por exemplo. Esse é o exemplo. Essas labels estão entre chaves aí. Só que temos que tomar cuidado para não aumentar muito essa granularidade. Por quê? Quando muda uma label, nesse caso, tem o código 200 e o código 400, né, as duas métricas. Quando muda uma label, é uma nova métrica. E imagina se fosse uma label para o ID de usuário. Então, ia ter métrica que ia mais atrapalhar do que ajudar, né? E a amostra de uma métrica é o valor dela, nesse primeiro exemplo, 647 requests com resposta 200. O valor é o 647. E o timestamp de quando ela foi coletada. E com isso a gente tem alguns tipos de métrica. O exemplo que eu dei é um counter, é um contador. Ele vai contando quantos erros 400 deu, quantos resposta 200 deu, e ele é acumulativo e vai incrementando. Esse outro exemplo aqui, é um contador, só que é uma métrica de negócio. Importante destacar também que não é só a infraestrutura, não é só para resolver problema do serviço, é do negócio também. Esse é uma contagem de pagamentos pela tecnologia NFC, por exemplo, né? Um outro tipo de métrica é o gauge. É simplesmente um número, ele não tem um padrão de incrementar ou decrementar. É um número que, naquele momento, representa alguma informação. É usado bastante para pool de conexões. Nesse caso, ele tem 4 conexões ativas. Pode ser que daqui a um tempo tenha 10 ou tenha uma. Não tem padrão de incrementar. E, por último, a gente tem o timer, que a gente consegue medir quanto tempo as operações estão levando. Na verdade, eles põem 2 métricas, que é a contagem de ocorrências daquela operação e a soma total do tempo. Então, fazendo uma divisão simples, a gente sabe, durante as nossas coletas, né, a média de tempo de alguma operação. Mas, beleza, a gente sabe o que é uma métrica, sabe algumas boas práticas para não aumentar a granularidade, mas onde que elas estão, essas métricas? Onde deveriam estar, pelo menos? Ela não deve estar nos nossos microserviços. Não deve estar armazenada nos nossos microserviços. Não é responsabilidade deles. O que o Cláudio falou lá no começo. Microserviço é sobre negócio, nessa arquitetura. Então, a gente tem que escalar negócio e não escalar por conta de métricas. Então, as nossas métricas têm que ficar numa ferramenta. No nosso caso, é o Prometheus. É uma ferramenta para isso, para coletar métricas e a gente monitorar. A gente consegue configurar alertas também, até dashboards. E ele trabalha da seguinte forma. É um modelo chamado Pool Model. Ele coleta as métricas dos nossos microserviços. Então, nossos microserviços têm que estar instrumentados para expor um endpoint REST com essas métricas, naquele padrão que eu mostrei lá no começo com alguns exemplos, né? Ele armazena o database time series e aqui tem a telinha dele, ó. Isso.
Nesse caso, então, dado que as métricas estão armazenadas, a gente consegue fazer queries em cima delas, dashboards e etc. Mas fizemos tudo isso para ver essa dashboard aqui. Acho que poderia ser melhor, certo? Poderia nos ajudar mais. E na própria documentação do Prometheus, eles indicam outra ferramenta para dashboard, que é o Grafana, né? Aqui tem um print. Acho que é um pouquinho diferente o padrão de dashboard. A gente consegue tirar muito mais informações aqui, nos ajuda muito mais do que aquela do Prometheus. Conseguimos identificar alguma anomalia mais facilmente. Então, a gente conseguiria identificar o quê? Se a gente tem um problema, que é o último pilar da observabilidade, aí sim partir para os outros, o tracing, log, etc. Bom, a gente falou de algumas ferramentas, só que, de alguma maneira, a gente precisa de uma visão um pouquinho mais simplificada disso, né? E com esses padrões de arquitetura Service Mesh, existe uma ferramenta. Esse projeto é um projeto open source, chamado Kiali, né? Que o Grafana, o Prometheus, ele é um cara especialista em métricas, o Grafana ele mostra as métricas, e o Jaeger ele mostra os tracings. O Kiali ele tenta colocar uma funcionalidade mais simplificada para ver, né? O que o Kiali ele tenta resolver para a gente, né? Ele tenta resolver essas questões para a gente, né? Quais microservices estão fazendo parte da minha arquitetura Mesh, né? Como o Kleber falou, a arquitetura Mesh acho que já não é mais emergente, já quase que já é estável, já, né? Como que eles estão conectados, né? Com toda essa nova infraestrutura de protocolos, né? HTTP, RPC, MQP, a gente tem uma sopa de letrinhas e como que eles se conectam, né? E como que eles estão performando? Eu preciso entender isso de uma maneira um pouco mais simplificada, né? E o Kiali ele provê isso daqui, por exemplo, é uma figura do Kiali, a página principal dele que mostra os namespaces do meu Kubernetes, né? Então, o que a gente vai falar é sobre o payments aqui. Esse cara a gente tem 12 aplicações e ele já começa a mostrar algumas informações importantes sem eu ter que agregar tudo aquilo, né? Ele está dizendo que uma aplicação não está ok. Provavelmente porque o ref check dela falhou, né? E mais legal ainda é que em runtime a gente tem esse tipo de gráfico. A gente vai mostrar de uma maneira mais clara depois para todo mundo ver, mas que na verdade são todos a minha infraestrutura de microservices. Todos eles acabam conectando no MongoDB, né? E usando um NATS, que é um message broker distribuído, né? Então, todos os microservices aqui são os meus microservices, e a gente já vê que um está falhando aqui, né? Um está vermelho. Eu consigo ter uma indicação visual bem simples de que ele não está ok, né? E que o facility também não está ok. Então, agora é a hora dos negócios funcionar. Eu espero que funcione. Na verdade, é a hora da demo. O caso de uso que a gente vai mostrar é aquele caso de uso do início, né? Então, eu tenho um gateway que recebe chamadas no pagamento, e depois disso ele orquestra chamadas ali nos meus microservices. Eu vou pedir ajuda do Matheus aqui. O que eu estou fazendo aqui, basicamente, eu estou colocando um post, automatizando uma chamada naquelas APIs lá. Eu estou disparando algumas, né, que a gente vai ver se tudo estiver ok. Começou a receber, né, as chamadas. Então, agora eu vou mostrar um pouco do Kiali. Eu consigo ver aqui... Fazer um refresh aqui, que na verdade ele vai mostrar os requests. Aqui já começou, aqui eu já tenho um indicativo que começou a receber tráfego na minha infraestrutura, né? Então eles, deixa eu ver se eu vou, ok. Ok, agora eu vejo aqui, isso é o Istio, né? É o Ingress Gateway do Istio, né? A porta de entrada para a nossa arquitetura Mesh. E aqui eu já vejo que o tráfego está chegando no pagamento aqui, né? No pagamento. Uma coisa legal que eu falei sobre ver protocolos, né, é que aqui eu já consigo ver qual é o protocolo que está sendo utilizado. Então, aqui já está o protocolo HTTP nesse cara.
Os tráfegos, por exemplo, esse tráfego azulzinho aqui já é um tráfego TCP. Então, não é um protocolo HTTP. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se eu tenho algum protocolo diferente aqui. Esse é HTTP, esse é HTTP. Eu acho que eu tenho aqui. Esse protocolo, nessa chamada aqui, eu já tenho os chamados anos de RPC. Então, ele já indica para mim. Aqui eu também já consigo ver os requests acontecendo. Então, eu tenho bastante informação que já vai me ajudar a entender de uma maneira mais macro o que está acontecendo. Obviamente, eu posso descer o nível para entender o que estava acontecendo. Por exemplo, eu queria verificar... Uma das vantagens da arquitetura de Service Mesh é que você pode usar um conceito chamado de Fault Injection. Alguém já ouviu falar sobre esse conceito? Basicamente, você consegue causar falhas na sua infraestrutura para entender como está a resiliência do seu componente, né? Sem fazer um deploy que quebra todo o componente, né? Então, eu posso falar, cara, quando ele vier aqui, por exemplo, no Payments, 10% dessas aquisições eu gostaria que tivesse falha, porque eu quero ver como que é o comportamento do Payments quando tem falha. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse cara aqui foi programado para dar falha, algumas falhas ele está dizendo, ó, cara, não está tão bom quanto você gostaria, ele está dando um indicador aqui em cima, né, ele deveria estar todo verde. E daí, bom, beleza, eu identifiquei que tem um problema, eu vou ter que olhar no Jaeger, né? Eu queria ver se existe, na verdade, alguma transação, eu coloquei para dar em um componente X um timeout de 3 segundos. Então, vamos ver se eu tenho... Ai, vai acabar a bateria. Não vai dar. Bom, depois a gente pode mostrar a demo ali atrás, na verdade. Então. Ai, filha da... Morreu. Caiu, acabou a bateria. Bom, o objetivo é que a gente quer que os nossos microservices estejam voando, né? Na verdade, a gente quer que Então, a SuperDANI, que a gente fez analogia no começo, é, na verdade, toda essa stack que nos ajuda a entender o comportamento das nossas crianças, que é o microservice, né? E a questão final é onde a SuperDANI vem trabalhando, né? Aí a gente queria, na verdade, fazer um agradecimento ao nosso parceiro, cliente, que vem nos ajudando, né? E permitiu que a gente usasse essa tecnologia para entregar melhor valor e saber como que está a nossa infraestrutura de microservices, a Edenred, né, que é um cliente de meio de pagamento. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e permitir que a gente traga uma inovação que ajude vocês, na verdade, né? Então, aqui são alguns gráficos de homologação que a gente está fazendo, né? Aqui é a dependência dos serviços, né? Então, a gente vê como está o tempo entre eles, os microservices. Aqui já é o tempo de uma transação de compra, né? Então, eu acho que é isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado pela presença de todos. E a gente vai estar, eu e o Matheus, a gente vai estar ali no fundo para responder as perguntas, caso tenha alguma pergunta sobre a palestra. E obrigado a Sensidia por permitir que a gente venha aqui fazer a palestra também. Valeu, galera.